Oi, gente, ponto de cobertura hoje especial, né? Um ponto de cobertura muito legal, falando sobre os acidentes do mercado financeiro, acidentes no gráfico. E hoje é especial porque aconteceu algo muito atípico, aconteceu algo que deixou muita gente triste e muita gente rica, né? Que foi o índice futuro, depois que saiu a notícia que as taxas de juros foram cortadas em 0,5 ponto percentual por causa do coronavírus lá nos Estados Unidos, através de uma reunião extraordinária do Fed, né, que resolveu cortar esse 0,5 ponto percentual, aconteceu que isso injeta mais dinheiro na economia, né, e os mercados hoje, nesse momento, explodiram. E o índice futuro, aconteceu algo muito atípico, muito atípico. Isso se chama acidente de trabalho, né? E hoje, infelizmente, várias pessoas físicas zeraram a banca. Várias pessoas físicas perderam muito dinheiro. Várias pessoas físicas se deram muito mal na hora daquela notícia. Por quê? Primeiro que existem muitas pessoas que trabalham, primeiro, sem stop, fazendo preço médio, né? O chamado e conhecido popularmente por quem faz Forex como martingale, né? E fazendo martingale, fazendo preço médio, né, de uma forma completamente errada, acabam perdendo o dinheiro que tem na corretora e alavancam demais, né? E pegam um sinistro de, em um candle, em 40 segundos, subir mais de 3.000 pontos. É isso mesmo, mais de 3.000 pontos, deu tempo de piscar. E quem estava vendido no momento, né? Vamos acompanhar aqui no gráfico, deixa eu mostrar para vocês, aqui o Profit Chart para vocês, está aqui. O mercado, gente, ele vinha em uma tendência de baixa, correto? Então nós podemos entender que o mercado ele estava fazendo uma tendência de baixa aqui, né? Até esse dado momento. Depois ele rompe essa linha de tendência de baixa, né? E começa a fazer fundos mais altos aqui, né? Fez um fundo mais alto aqui, né? Onde de repente teve quase um suporte aqui na linha de tendência, né? Fez um fundo mais alto e deu sinais de que iria subir. Só que aí fez o que, gente? Um topo mais baixo que o anterior, né? Vamos botar aqui a nossa querida seta. Fez um topo. E aqui fez um topo mais baixo, que é do conhecimento de todos que sinal de venda, né? Dentro do nosso operacional, sinal de venda, né? Então nós podemos ver aqui bem claramente, né? Um topo, outro topo que não foi renovado, né? Enfim. E aqui, outro topo que não foi renovado, né? Fazendo outro topo mais baixo que o anterior. Então o mercado vinha, né, depois de um candle de força aqui, tá correto? Nesse candle de força, mercado mostrando o volume financeiro, né? Olha só a expressão do volume aqui. Todos os sinais de queda, absolutamente todos os sinais de queda, né, que um trader precisa para vender. Tá aqui, ó. Né? No próximo no candle, obviamente que deu a venda, né? Mercado até ele caiu aqui 700 pontos, rompendo a mínima do dia, que está aqui a mínima, né? Então ele fez esse rompimento de mínima aqui. Depois, quem é acostumado a vender mínima, olha só o que aconteceu, gente. O próximo candle abriu arregaçando para cima, tá? Nada mais, nada menos do que 3.250 pontos, 3.280 pontos, tá? Então, gente, entendam que para um ser humano que não costuma trabalhar com stop aqui era meio caro, né, na verdade, ó. 1.200 pontos, mas poderia ter colocado ou na máxima desse candle aqui, né? Na máxima desse candle, tá? Quem vendeu ali o rompimento de fundo só tinha esse stop aqui, correto? Que seria um stop de mais ou menos, deixa eu ver, 300 pontos, bem caro ainda o stop, né? Mas era o único stop possível que tinha aqui, que era esse stop aqui, né, de 350 pontos, o mais barato, né? Quem não colocou um stop de loss
aqui, tomou na sua cara, 3.600 pontos, gente. Um verdadeiro absurdo. Esse outro candle aqui abriu rompendo máxima também, só esse candle foi 800 pontos, tá? Então, quem não trabalhou com stop de loss de proteção na tela, hoje zerou a sua banca. Bom, aí, gente, é do conhecimento de todos o seguinte: como é que eu me protejo caso isso aconteça, tá? Você tem várias possibilidades de se proteger. A primeira delas é você eleger um stop de loss. Sempre que você entrar em uma operação, você deve eleger um ponto de stop. Sempre. Você deve eleger um ponto de stop. Por quê, gente? Porque muita gente não trabalha com stop de loss para fazer o preço médio, para fazer o martingale, ou seja, o que significa? Ele está vendido num nível de preço, mas o mercado sobe, e o mercado sobe, 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 enquanto mais ele sobe, mais ele vai vendendo, fazendo com que o seu preço médio vá subindo. O problema é que chega em um determinado momento que o mercado ele sobe muito e a pessoa não tem condições mais de sustentar aquele candle subindo com um lote muito alavancado. Né? Com um lote muito alavancado. E estopa a operação. Nesse caso de hoje, o mercado, incrivelmente, depois da notícia, ele começou a retornar ao seu movimento original, que estava continuando em queda. Ele ia romper a mínima, ia confirmar o rompimento de mínima, ia continuar caindo e atingir o alvo que atingiu depois na notícia. Então o mercado subiu tudo aquilo e depois o preço retornou. Porém, eu já vi casos, gente, do mercado não retornar mais. E aí você diz assim, olha só, eu estava vendido. Se eu tivesse segurado a minha operação, o mercado teria voltado no meu preço e ainda me dado lucro. Tinha saído do prejuízo e tinha tido lucro nessa operação. Mas me responde uma pergunta, você que é operador da Bolsa. Quem em sã consciência segura 3.000 pontos de loss? Quem em sã consciência segura 1.000 pontos de loss, 2.000, 3.000 pontos de loss? Só grandes instituições, só grandes bancos, gente. Não tem como uma pessoa física segurar tudo isso. E ainda mais que você não sabe o que vai acontecer depois no próximo candle. Deu aquele candle de força gigante para cima, mas o que vai acontecer no próximo candle? Será que ele vai cair mesmo? Bom, é do conhecimento de todos que o mercado ele é instável e faz o que quer. Ele é soberano. Nós não temos controle sobre o preço. Não é verdade? Nós não podemos controlar o mercado. Então, naquele próximo candle ele poderia subir mais 4.000 pontos, mais 3.000 pontos. Você não sabe. Claro que com o gráfico pronto agora é a coisa mais simples de se dizer, né? Eu poderia ter segurado a minha operação. Mas isso não existe, cara. Nós, em sã consciência, jamais imaginaríamos, como operadores que somos, que o mercado depois iria devolver tudo e romper mínima. E fazer mais um range negativo e fechar um candle no gráfico diário bizarro, gente. Então, você tem que estar preparado para as adversidades do mercado. E como é que você se prepara? Primeiro ponto, anota aí. Sempre eleger um stop de loss. Sempre eleger um stop de proteção. Sempre. Toda e qualquer operação. Para caso dê um sinistro desse, isso pode acontecer. Segundo ponto, em movimentos muito fortes dessa magnitude, às vezes costuma pular o stop. Então tem gente que na sua plataforma de operação, Profit Chart, Trade, que são as mais populares, costumam deixar o stop offset, veja bem, anotem, stop offset no zero. Ou seja, isso ele deixa sem proteção caso o movimento seja muito violento e o preço passa o teu stop, pula o teu stop e não te estopa. No stop offset você deve colocar ali pelo menos 30, 50 pontos para você ser estopado além do seu preço, além do seu stop. 50 pontos, 30 pontos, 50 pontos, além do seu stop, caso pule o primeiro stop. Depois o stop offset entra em ação para fazer com que você seja protegido.
Esse é o primeiro ponto que você deve observar, o stop offset da sua máquina. Da sua máquina não, da sua plataforma. O segundo ponto que você pode usar como proteção, nesse caso, é o stop da corretora. Mas Fábio, o que é o stop da corretora? Agora as corretoras estão adotando um dispositivo que você coloca lá o seu limite máximo permitido de perda diária. Ou seja, lá na corretora, caso ultrapasse o seu limite de perda, né, aliás, chegue no ponto de perda que você deixou ali como permitido, ele estopa a sua operação, estopa as suas operações e você não opera mais naquele dia. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem lá uma margem de 10 mil reais para operar, ok? Você opera com 5 mini contratos, um exemplo. Só que o seu stop diário que você permitiu lá na corretora é de 500 reais. Tá certo? Ou seja, quando chegar no seu limite de 500 reais de perda, no dia, durante um sinistro, a própria corretora vai te estopar, vai te proteger. E não vai permitir que você perca além daquilo que você determinou. Se você estivesse operando com 5 mini contratos, na tela aqui para vocês, tá? Nesse momento aqui, você teria tomado, se você tivesse entrado vendido aqui, você teria tomado 3 mil e tantos pontos de loss aqui. 3.300 reais de loss. Por quê? 3.300 pontos vezes 5 mini contratos vezes 0,20 centavos dá 3.300 reais. Então, para você não perder os 3.300 reais, quando o mercado começa a subir e chega em 500 pontos, 500 reais, você é estopado pela corretora. E aí você é protegido de todo esse resto aqui. Você é protegido de 2.700 pontos na sua cara. Isso é um dispositivo muito importante que você deve adotar, tá? Que você precisa adotar como operador sábio e inteligente. Porque senão um sinistro desse pode te tirar do mercado, pode te tirar da bolsa. Recebi várias mensagens hoje de pessoas que zeraram a banca, que perderam seu dinheiro, não botaram stop loss na tela e tomaram sinistro na cara. Mas como, gente? Eleja um stop de loss. Proteja a sua operação. Isso é acidente de trabalho. Não existe acidente de trabalho lá no, por exemplo, acidente de trabalho numa construção, né? Acidente de trabalho, sei lá, em qualquer lugar tem acidente de trabalho, cara. E no day trade, se você é profissional, se você é um operador profissional, você também tem esses acidentes de trabalho. Uma reunião extraordinária do Federal Reserve, os caras decidiram cortar meio ponto percentual na taxa de juros para injetar dinheiro na economia para se proteger do coronavírus, cara. Quando o mercado recebeu essa notícia, pum! Né? Acontece esse sinistro. E espero que não tenha sido um sinistro na sua cara, né? E é muito óbvio que você deva proteger as suas operações. Isso já é do instinto do ser humano, né? Se proteger, proteger as operações, proteger a sua casa, né? O homem, por exemplo, ele tem instinto protetor. Protege seus bens, protege sua casa, protege sua família, sua prole, né? A esposa, a mulher gosta de proteger os seus filhos, é instinto. E nós temos também que proteger o nosso capital. Essa história de trabalhar sem stop de loss na tela, isso é ridículo, cara. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Trabalhar sem stop é coisa de invencionista, que uma hora vai tomar uma ruim, vai perder tudo que tem por ganância, né? A não ser que você tenha muita margem, muito capital e você trabalhe muito pouco alavancado. Mas muito pouco alavancado. Aí sim, eu te garanto que em algum momento, em determinado momento, né, você consiga ganhar muito dinheiro sem ser estopado, porque você tem muita margem, trabalha pouco alavancado, enfim, né? Quando dá um sinistro desse, você sabe como agir e fazer um preço médio em algum local certo para seguir a favor do novo movimento. Mas não é o caso, gente, das pessoas físicas. As pessoas físicas geralmente gostam de alavancar. Gente,
Tome muito cuidado, esse foi o Ponto de Cobertura. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!